Seja bem-vindo a mais uma celebração. É uma alegria nos reunirmos para louvarmos a Deus, orarmos, refletirmos em Sua Palavra, principalmente nessa primeira celebração do ano. É muito significativo que a gente comece e inicie esse ano juntos, em comunhão, louvando a Deus, lembrando que Deus é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Por isso eu te convido para louvar, orar, refletir na Palavra de Deus com toda a intensidade do seu ser. Vamos juntos, de corpo, mente, espírito, enfim, celebrarmos, participarmos dessa celebração ao nosso Deus. Vem com a gente, vamos louvar a Deus. Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na Ibaviva. Que você possa louvar com a gente, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Vamos juntos exaltar aquele que merece? Vamos lá? Eis-me aqui em tua presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui em tua presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Jesus. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Declare isso! Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom, nós caminhamos na nossa série de reflexão sobre os Salmos, Salmos de Esperança. Domingo passado, Israel nos introduziu nessa caminhada e o nosso desejo e encorajamento é que nesse tempo você mergulhe de cabeça no livro dos Salmos, um livro incrível onde nós ali podemos partilhar e aprender com a experiência de fé dos nossos irmãos que vieram antes de nós, com suas orações, seus louvores, enfim. É um livro muito rico que tem muito a nos acrescentar, como foi dito semana passada, para a nossa espiritualidade, para a nossa maturidade, para a nossa fé, enfim. Então fica o nosso encorajamento para que você, de fato, dedique esse tempo, esse começo do ano, meditando, orando, louvando no livro dos Salmos. E nós
queremos dar um olhar e ressaltar a perspectiva da esperança. Esse é um dos nossos objetivos aqui, são salmos de esperança. É interessante que os salmos mostram diversos contextos, alguns contextos bem pesados de angústia e de tristeza, porém é possível mesmo nesses cenários encontrar pessoas alcançadas pela esperança divina e tomadas pela esperança divina, cheias de esperança mesmo num contexto de adversidade. Você sabe que a esperança é uma marca do discípulo de Jesus. Nós somos o povo da ressurreição. E a ressurreição é o ápice da esperança. Nós cremos que ressurgiremos com Cristo, que Ele voltará, que estabelecerá o seu reino de forma plena, enfim, que nem a morte pode deter aquele que está em Cristo Jesus. Então nós vivemos e devemos desfrutar dessa virtude cardeal, que é a virtude da esperança, e que nós ganhamos e recebemos em Cristo Jesus. E eu quero trazer para a nossa reflexão hoje o Salmo de número 146. Já no finalzinho do Saltério, nós leremos esse Salmo versículo a versículo, então convido você a ficar com a sua Bíblia aberta. E a ideia é a gente conversar um pouco acerca da felicidade, daquele que é feliz, né? Feliz o que tem a esperança no Senhor. É um dos trechos que compõem esse salmo, quando o salmista diz: feliz aquele que tem a esperança no Senhor, no Deus de Jacó, enfim, que não depositou a sua esperança em coisas vazias e que passam com o tempo, né? E a ideia é a gente refletir um pouco acerca disso. É muito interessante que os salmos falam muito acerca do homem que é feliz, do bem-aventurado, né? O Salmo 1 começa falando bem-aventurado, do homem que é feliz, do justo, enfim. E aqui nesse Salmo também nós temos essa figura daquele que é feliz. E é feliz porque deposita a sua esperança no Senhor. E nós sabemos que quando nós esperamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, nós temos aí a possibilidade de vivermos uma vida marcada pela alegria, pela felicidade, mesmo em ambientes turbulentos, mesmo em cenários difíceis. Então nós conversaremos acerca dessa temática. Esse salmo, o Salmo 146, ele é conhecido dentro do bloco final do livro dos Salmos, os 5 últimos salmos do saltério bíblico. Eles são conhecidos como cânticos de louvor ou salmos de aleluia, né? Porque todos eles começam de forma semelhante, com uma expressão muito bela, que é aleluia, esse convite para louvarmos a Deus. Então são salmos de louvor e nós caminharemos pelo Salmo 146, conversando acerca daquele que é feliz, que tem a sua esperança depositada no Senhor, feliz o que tem a esperança no Senhor. E um primeiro destaque que eu quero fazer dentro desse salmo é que essa esperança que é depositada no Senhor, ela gera um compromisso de louvor. É uma esperança que gera um compromisso de louvor. E nós vemos isso nos 2 primeiros versículos, quando o salmista diz: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista começa com uma expressão de louvor. Aleluia, louve ao Senhor. Que todo o meu ser, que a minha alma louve ao Senhor. É uma expressão que irradia em todo o seu ser. Não é um louvor que sai apenas dos seus lábios ou apenas do seu intelecto, mas é um louvor que sai da sua alma, dos seus sentimentos profundos, de todo o seu ser. É um louvor que sai do interior do seu ser, ou seja, o salmista é tomado por esse desejo de louvar ao Senhor. Essa esperança firmada em Deus é uma esperança que gera esse louvor, e não apenas o louvor, mas gera um compromisso
de louvor a Deus, porque é isso que o salmista diz aqui. Ele louva o Senhor e ele diz: louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele assume aqui diante de Deus e da sua comunidade, diante de si, um compromisso de louvar a Deus em todo o tempo, um compromisso de louvar a Deus durante a sua vida. A gente sabe que para esse povo o louvor era muito mais do que apenas cantar. O louvor era testemunhar sobre quem Deus era testemunhar os feitos de Deus, era dar um testemunho, era acerca da ação de Deus na história, na sua história, na história do seu povo, acerca do caráter de Deus. Tanto que quando nós vemos os Salmos, nós aprendemos muito sobre o que Deus fez e quem Deus é através dos louvores, dos Salmos que são entoados e que foram entoados por esse povo e por esses homens. O salmista assume esse compromisso de dar um testemunho em forma de louvor acerca do seu Deus, acerca do seu Senhor, em todo o tempo, durante toda a sua vida, enquanto ele vivesse. Agora, como pode alguém louvar a Deus em todo o tempo? Como pode alguém louvar a Deus enquanto vive? Sabendo que a vida ela é marcada por diversos cenários, dos mais alegres aos cenários mais desesperadores. Nós sabemos que nos cenários de bonança, nós não temos nenhuma dificuldade em louvar, em testemunhar sobre a bondade, fidelidade, a justiça, o amor de Deus. Porém, nos cenários difíceis, nos cenários de escassez, de angústia, onde, como diz o próprio salmista no Salmo 116, laços da morte nos cercam, angústias do inferno se apoderam de nós, nesses momentos, são momentos onde nós muitas vezes deixamos de louvar e acabamos até mesmo nos esquecendo, rejeitando, ou muitas vezes querendo colocar Deus contra a parede. Por que eu estou passando por isso? Como que o salmista pode se comprometer a tão grande desafio, que é louvar a Deus em todo o tempo, que é louvar a Deus durante a sua vida? Bom, o salmista faz isso a partir dessa esperança que é firmada em Deus. Essa esperança gera um compromisso de louvor que faz com que a gente amadureça o nosso testemunho acerca do caráter de Deus, acerca da ação de Deus, ou seja, que faz com que a gente amadureça o nosso louvor, nos ensinando que o nosso louvor não pode estar circunscrito, apegado às questões externas. Nós só vamos louvar a Deus quando as coisas forem boas ou derem certo? Não é esse o convite de Deus para nós. Deus deseja formar em nós um caráter tão maduro, tão sólido, uma fé tão forte, tão pujante, que mesmo diante dos cenários mais difíceis, nós ainda, mesmo com lágrima nos olhos, mesmo com o coração apertado, mesmo sofrendo a perda dos que partiram, que nos são queridos, enfim, mesmo diante de todas essas situações e sentimentos, medo, angústia, aflição, que são sentimentos humanos e que nós lidamos com isso e vamos lidar com isso, enfim, mesmo diante desses cenários, é possível ainda experimentar uma ação de louvor, uma atitude de louvor, mesmo que não se ouça nenhuma palavra da nossa boca. Essa dinâmica é uma dinâmica que aparece muito nos Salmos. É interessante que você lê muitos Salmos onde o começo do Salmo, o salmista está desesperado. Responde-me, Senhor, eu estou angustiado, Senhor, venha em meu favor. Enfim, parece um cenário de caos. E no fim, ele termina dizendo: mas eu confio em Ti, o Senhor é minha rocha, meu coração se alegra em Ti, eu espero no Senhor. Como começa um movimento totalmente angustiado e termina com uma expressão de louvor a Deus. É porque esse movimento da esperança em Deus que gera em nós um compromisso de louvor. E esse é o compromisso que o salmista assume, e ele pode assumir esse compromisso não pela sua força, mas ele assume esse compromisso justamente pelo fato de experimentar a esperança que foi depositada em Deus e ter essa certeza de que Deus nunca o desamparará, mesmo que as coisas não saiam da forma como ele queria. Um segundo movimento interessante nesse texto
é que essa esperança que faz com que sejamos bem-aventurados, que faz com que sejamos homens e mulheres que de fato são bem-aventurados, bem-aventuradas, é uma esperança firmada em alicerce sólido. É uma esperança que gera um compromisso de louvor e é uma esperança firmada em alicerce sólido. O salmista continua dizendo no verso 3 e 4, não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Bom, o contexto do povo de Israel era um contexto marcado por diversas potências. A gente não consegue precisar o contexto exato desse salmo, porém, todo o contexto da história do povo de Israel é um contexto marcado por homens proeminentes, por reinos proeminentes. Você tinha o Egito, depois você tinha a Síria, depois você tinha a Babilônia, enfim, a gente conhece depois a história, outros impérios surgem, enfim. É uma história marcada por muitos homens que se levantam, se dizem poderosos, príncipes que tinham poder, domínio nas suas mãos, comandavam grandes exércitos, eram donos de grandes riquezas e que os seres humanos eram tentados a colocar e a depositar a sua esperança nesses homens, nessas ferramentas, nesses conceitos. Não é muito diferente da nossa época. Nós parece que temos uma necessidade em nós, né? Uma necessidade inata ao ser humano de eleger o seu Messias, de eleger o seu Salvador. Não à toa que até no futebol a gente tem um Messias, né? A gente tem um Messi ou tem um Pelé, um cara que quando entra em campo ou entrava em campo a gente dizia, bom, agora entrou esse cara. Isso acontece na política, isso acontece nas nossas relações muitas vezes, enfim, com ideias, filosofias, até mesmo bens. Muitos confiam em suas riquezas, nos seus diplomas, no seu talento, no seu físico. O que o salmista está dizendo para nós é que todas essas coisas são passageiras, elas não duram, elas são incapazes de salvar. Os homens mais poderosos e proeminentes da história não passam de meros mortais, não passam de homens que quando morrem, eles voltam ao pó, eles são Adão e quando eles voltam para a terra. Aqui é um trocadilho muito interessante com a palavra Adão, daquele que veio da terra e que volta para a terra. Essa nossa esperança, essa esperança que gera um compromisso de louvor, essa esperança que está firmada em um alicerce sólido e por essa razão somos bem-aventurados e felizes, ela não está alicerçada em coisas passageiras, não está alicerçada em seres humanos. Não podemos ceder à tentação de depositar a nossa esperança em coisas que não têm capacidade de corresponder a essa esperança que é necessária. Isso não significa que a gente não deva acreditar, nos relacionar, acreditarmos nas pessoas, enfim, não é essa a ideia, né? E nem que a gente deva buscar segurança com os nossos recursos, enfim, isso tudo é um item de sabedoria, saber administrar bem, viver uma vida desfrutando de uma segurança e tudo mais. Não é disso que o salmista está falando. Ele está dizendo desse movimento onde nós depositamos a nossa fé, onde nós depositamos a nossa esperança, onde nós elegemos gente mortal como a gente, ou bens ou coisas como nosso Salvador, como os nossos salvadores. Quando a gente dá a príncipes status de divindade, status de Deus, aquilo que só Deus pode fazer e consegue fazer. Essa esperança, ela não está alicerçada nessas coisas banais e passageiras. Mas o salmista continua dizendo, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. Como é feliz
aquele cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Esse é o nosso alicerce. É nessa rocha firme que os nossos pés estão calcados. Esse é o alicerce da nossa esperança, por isso nós somos felizes. Os reinos passam, os poderosos passam, os bens, as riquezas, tudo isso se vai, se gasta, se acaba, não dá conta de nos salvar. Mas o salmista nos lembra, feliz é aquele que tem por auxílio o Deus de Jacó. Feliz é aquele que tem a esperança no Senhor, no seu Deus, que fez os céus, Criador de todas as coisas. Para de colocar a esperança na criatura, não faz nenhum sentido, não há nenhuma lógica nisso. Coloque a esperança no Criador. Só Ele tem capacidade de nos conceder um alicerce firme, de nos dar uma esperança que de fato é uma esperança viva, não é uma falsa expectativa, não é um escape alienador. Quando nós falamos de esperança, nós não estamos falando de um sentimento que nos aliena, que nos deixa deslocados em relação às questões da história, às crises humanas, enfim. Nós estamos falando de uma esperança viva, de um poder de Deus que opera em nós, através de nós, que nos faz olhar não mais com os olhos da morte, mas agora com os olhos da ressurreição. Aquela que deposita sua esperança em Deus é feliz, é bem-aventurado, porque essa esperança é uma esperança que nasce e que se desenvolve em um alicerce sólido. Um terceiro movimento interessante, ensinamento interessante nesse salmo acerca da esperança, é que essa esperança nos dá a possibilidade de desfrutar do socorro divino. Quem é feliz, quem deposita a sua esperança no Senhor, esse homem bem-aventurado, porque deposita e espera no Senhor, é alguém que tem a possibilidade de desfrutar a todo tempo do socorro divino. O salmista abre uma sessão onde ele nos apresenta o movimento de Deus na história e Deus em ação, Deus agindo na história de uma forma muito misericordiosa, muito bondosa. Ele diz, Deus defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. Ou seja, aqueles que não tinham mais a quem recorrer, os oprimidos que estavam esmagados por uma força alheia, aqueles que não tinham onde mais conseguir o seu sustento, os famintos, careciam de pão, de alimento, aqueles que estavam encarcerados, que foram feitos escravos, que estavam sem a sua liberdade. Deus vai ao encontro desses e age de forma poderosa e misericordiosa, libertando, saciando, tornando livre aqueles que antes eram marcados e viviam uma vida marcada pela opressão, pela fome e pela falta de liberdade. O salmista continua dizendo que o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Deus novamente em missão, recobrando a vista daqueles que não podiam ver, levantando aqueles que estavam fracos, demonstrando o seu amor aos justos. E o salmista prossegue no versículo 9 dizendo, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Estrangeiro, o órfão, a viúva era a classe dos mais vulneráveis, aqueles que não tinham a quem recorrer e que ficavam à mercê do seu povo, ou no caso dos estrangeiros, do povo onde eles estavam, onde eles procuravam ali uma residência e um abrigo. O salmista nos apresenta um Deus que vai ao encontro do excluído, do fraco, do oprimido,
do pobre, do faminto. Um Deus que se movimenta, não é um Deus que está parado, não é um Deus que está alheio, mas é um Deus que intervém na história, que promove socorro, que promove auxílio àqueles que estão em estado de desesperança. Essa esperança que nós falamos surge desse Deus que se movimenta, que vai ao nosso encontro. O povo de Israel, por diversas vezes, se viu nesse cenário, passando fome, escravo, sendo oprimido por outra nação, sem a sua liberdade, como estrangeiro, vendo as suas mulheres viúvas, seus filhos órfãos. E mesmo nesses cenários, experimentava a misericórdia e a bondade de Deus, preservando o remanescente de Israel, dando a possibilidade do seu povo de retornar e recomeçar uma história. Mesmo sendo Israel um povo tão desobediente, que por causa da sua desobediência se encontrava nesse cenário. Mas Deus ainda, de forma misericordiosa e paciente, resgatava o seu povo e dava ao seu povo a oportunidade de recomeçar. É interessante que todos esses movimentos nós encontramos no ministério de Jesus. É um link claro da obra de Jesus. Jesus foi aquele que saciou os famintos, aquele que libertou os que estavam oprimidos, sobretudo pelo império das trevas, aquele que recobrou a vista aos cegos, devolveu a escuta aos surdos, devolveu o andar, o movimento aos que estavam acamados, os paralíticos, aquele que cuidou do estrangeiro, aquele que apresentou um coração inclinado ao órfão, à viúva. Todos esses movimentos nós vemos se cumprindo em Jesus Cristo de Nazaré, que é a encarnação da esperança. A presença de Jesus é essa esperança viva. É disso que os apóstolos vão falar quando dizem que nós temos uma esperança viva. É Jesus Cristo de Nazaré, a expressão da misericórdia de Deus na história, encarnada, visível, apalpável. É a expressão do ser de Deus entre nós, vindo ao nosso encontro. Nós que em alguma dessas instâncias ou em todas essas instâncias clamávamos e buscávamos algum local seguro para depositar a nossa esperança e não o encontrávamos, até que fomos encontrados pela esperança viva, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, aquele que vem ao nosso encontro. Essa é uma esperança que nos gera um compromisso de louvor, uma esperança que está firmada em alicerce sólido, uma esperança que nos lembra e nos dá a possibilidade de sempre desfrutarmos do auxílio e do socorro divino. E por fim, é uma esperança que está posta em quem reina para sempre. Além de ser um alicerce sólido e firme, é uma esperança que não está colocada em uma coisa, em uma ideia, em uma expressão ou segmento religioso. É uma esperança que está depositada em Deus, no Rei que reina para sempre. O salmista conclui o seu salmo dizendo: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E ele termina da mesma forma que começa, louvando. Aleluia! Porque não tem como terminar de outro jeito. Quando nós percebemos que o convite da fé cristã é para depositarmos nossa esperança no Senhor. E por realizarmos esse movimento, nós experimentamos uma transformação onde nós não somos mais desaventurados, mas agora somos bem-aventurados.
E somos bem-aventurados e vemos que essa esperança é uma esperança que nos conduz a uma vida de louvor, um compromisso de louvor, uma esperança que firma os nossos pés em alicerces sólidos, uma esperança que nos faz desfrutarmos a todo tempo do socorro divino, nos relembra que Deus age com justiça na história, que Deus age intervindo e cuidando daqueles que estão cada vez mais escanteados e que clamam por socorro. E não tem outra forma de terminar quando nós sabemos de tudo isso, senão louvando a Deus. Sobretudo, percebendo e reconhecendo que essa esperança ela está depositada no Rei. Ela está depositada num Rei que reina de geração em geração, ou seja, passam-se as gerações, mudam-se as pessoas, muda-se a história, mas o Rei permanece. É Deus. Nossa esperança está alicerçada em Deus, que reina e que governa. E é interessante essa figura do Rei, que governa sobre a história, que governa sobre o universo, que não perdeu a mão da história, que não perdeu o controle da história. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus, sobretudo em situações conflitantes e difíceis, nós pensamos, cadê Deus? Por que Deus não... Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está agindo? Será que Deus perdeu o controle? Os salmos vão sempre nos lembrar que Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle. Que Deus permanece no seu trono como Rei do universo, em Cristo Jesus, aquele que governa, aquele que venceu a morte, aquele que nos libertou e, como diz Paulo, nos convida para sentarmos com Ele, para reinarmos com Ele. Nossa esperança está depositada nesse Rei. Nesse Rei. Por essa razão, nós podemos, mesmo em cenários turbulentos, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo semeando em meio a lágrimas, nós podemos continuar a caminhar com esperança. Pois a nossa esperança, ela não está alicerçada nas questões externas, no quanto ganhamos, nas pessoas que estão ao nosso redor. A nossa esperança está no Rei que reina para sempre. Essa é uma verdade que Deus nos revela no coração. E é uma virtude que Deus faz florescer em nós. Não é um fruto de uma repetição positivista do tipo, vá para frente do espelho e fique esperando, fique dizendo, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Não é essa a lógica. Mas o que o Salmo propõe para nós é que aqueles que trilham o caminho dos justos, aqueles que são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto, que florescem no devido tempo, esses homens e essas mulheres que caminham com Deus, que depositam a sua esperança em Deus, que esperam no Senhor, que caminham com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas, ao passo que caminham, veem e conseguem perceber o Espírito de Deus produzindo nelas esse senso de esperança, produzindo nelas essa virtude forte, firme, que nos faz permanecer, caminhar, perseverar, mesmo nos cenários mais turbulentos, como aquele que caminha no meio do inferno, contemplando o céu. Como aquela que caminha no meio do caos, olhando fixamente e vendo de forma bem clara aquele que com a palavra ordena todas as coisas, traz ordem a todas as coisas. Essa esperança que Deus promove em nós,
É essa esperança que nos conduz a um compromisso de louvor. É essa esperança que firma os nossos pés em alicerces sólidos. É essa esperança que nos faz, mesmo em meio das situações mais adversas e precárias, lembrarmos do socorro e do auxílio de Deus. Essa esperança que nos relembra a todo instante que nós esperamos no Rei, que a nossa esperança está depositada no Rei, que reina e governa para todo sempre. Minha oração é que Deus abra os nossos olhos, tire as barreiras da nossa vida que estejam impedindo a gente de ver e estejam impedindo o crescimento dessa esperança em nós. A esperança viva que nos foi dada por Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, a nossa esperança viva. Que Deus nos abençoe e que essa palavra frutifique no nosso coração. Deus, que grande amor, morto por mim numa cruz, réu sem acusação, teu sangue me trouxe perdão. É muito pra compreender o amor que restaura o meu ser. Se entregou e me resgatou. Então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. Sim, Cristo venceu e a morte já não tem poder. A cruz me ensina a viver e o meu coração quer cantar. Eu sei que problemas virão, mas força encontro em tua mão. Se entregou e me resgatou. Então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. Pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo.
ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Amém. Que o que cantamos, o que ouvimos, as orações que foram feitas, enfim, que todo esse tempo aqui de celebração floresça no nosso coração ao longo dessa semana, frutificando em nós essa esperança viva, mesmo em tempos adversos. É a esperança que recebemos em Cristo Jesus, que Deus dispensa sobre nós de forma generosa. É força e vigor para os nossos pés. Paizinho, obrigado, porque Jesus é a nossa esperança. Nós temos nele a garantia da ressurreição. Nós temos nele a garantia de que todas as coisas estão sendo feitas novas. Nós temos a garantia de que mesmo nos cenários mais adversos, mesmo que a nossa vontade ou o nosso querer não seja realizado, o Senhor permanece no governo da história. E o Teu Filho permanece caminhando conosco, em nós, entre nós. Que ao longo dessa semana possamos experimentar de forma real e prática essa esperança viva, nos fortalecendo e nos conduzindo a uma vida de perseverança. Para a glória do Teu nome. Em Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Uma boa semana para você, que Deus nos abençoe.